Você quer se destacar na enfermagem e deixar um legado por onde você passar? Se esse é o teu desejo, você está no vídeo certo e no canal certo. Eu vou te falar sobre 6 hábitos que um enfermeiro de sucesso tem que fazem com que ele alavanque a sua carreira. Eu vou te ensinar com coisas simples como que você pode sair do ponto onde está para um ponto onde se sinta mais pleno e mais satisfeito. Meu nome é Marília Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que quer se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Sua mãe já te dizia, eu tenho certeza absoluta que não, você não é todo mundo. E quer saber, é verdade, realmente, você não é todo mundo. Você é único como enfermeiro, você é único como indivíduo e é exatamente essa sua singularidade, aquela peculiaridade que você tem que faz com que você possa ser tão especial. Você é único. A gente precisa trabalhar todas as nossas potencialidades para que a gente possa se tornar a nossa melhor versão como enfermeiro. Então eu tô aqui hoje para te dar dicas de como que você pode fazer para aprimorar aquilo que você já tem de muito bom, mas que talvez possa ser ainda melhor. Vamos começar? Eu separei 6 conselhos meus, que já sou enfermeira há mais de 20 anos e que já vi muito enfermeiro de sucesso, já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas realmente de muito destaque na profissão, mas também já vi muita gente frustrado com o rumo que a carreira tomou. Então, para que a gente possa mudar de um estado para outro, eu quero deixar aqui 6 coisas que eu observei na vida daquelas pessoas que realmente têm sucesso na carreira da enfermagem. Hábito número 1 do enfermeiro de sucesso. Enfermeiros de sucesso são íntegros e são confiáveis. Nós temos uma proximidade com o paciente que é muito grande, a maior de toda a assistência. Então nós temos contato com as suas fragilidades, tanto físicas quanto emocionais. Se mostrar uma pessoa íntegra, uma pessoa discreta, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que tem respeito pelo sentimento daquele paciente, te torna alguém realmente especial, principalmente perante aqueles a que você presta assistência. Então, seja isso. Seja uma pessoa de princípio, seja uma pessoa com integridade, não só para o seu paciente, mas principalmente porque a sua relação com a instituição também vai ser diferente. Então, quando nós estamos numa instituição que valoriza os talentos dos seus profissionais, você ser uma pessoa íntegra e confiável faz com que você se destaque para poder assumir desafios maiores, equipes maiores, enfim, para que você possa chegar mais longe do que você está agora. Então busque ter essa relação de integridade, de confiabilidade, de transparência com o seu paciente, com a sua equipe e também com a instituição que você trabalha. Um hábito número 2 de uma pessoa realmente de sucesso na enfermagem. Bons enfermeiros são organizados. Não tem como fugir, porque muitas vezes a demanda de trabalho vai ser tão grande que se você não tiver um bom nível de organização, você absolutamente não vai dar conta. Você pode contar com inúmeros recursos, inclusive tecnológicos, para você se tornar uma pessoa mais organizada, mas eu quero começar pelo simples que funciona. Vamos pelo básico. Presta atenção. Aceite renovar os seus hábitos. O que é isso? É natural que a gente faça as mesmas coisas da mesma forma. Isso é uma maneira que o cérebro da gente encontra para gastar menos energia. Então, naturalmente, a gente tem a tendência de resolver os problemas sempre da mesma forma, de fazer as tarefas sempre da mesma forma, porque isso nos poupa energia. A gente já sabe esse caminho, a gente já sabe como ele tem que ser feito. Porém, se você nesse momento olha para sua vida, para sua gestão de tempo, para como você tem lidado com a sua relação com o trabalho e não se sente alguém que está feliz e confortável, talvez esse seja o momento exatamente de você repensar os seus hábitos. Repense como você tem solucionado as coisas e as escolhas que você tem feito para a sua vida profissional. Eu, nesse momento da minha vida profissional, por exemplo, eu tenho muitas atribuições, mas são atribuições que me dão um imenso prazer. Então, apesar de eu ter uma jornada de trabalho que é bastante extensa, é uma jornada de trabalho que me dá satisfação. Mas isso é fruto de escolhas que eu fiz. Então, momentos da minha vida onde eu precisei fazer diferente daquilo que eu fazia antes. Então, eu te estimulo a parar e a repensar também a sua carreira, o local onde você trabalha, se você está satisfeito com a sua formação atual, porque isso é o que vai poder fazer você mudar
de fase. Você sabe que eu faço uma brincadeira aqui, que quando eu esqueço o meu estojo, parece que eu já estou começando o dia mal. Sabe por quê? A lógica é o seguinte, eu quero ter energia para resolver aquilo que eu não pude me antecipar antes. Esquecer a minha caneta é uma coisa que está absolutamente fora do padrão. Eu não posso esquecer aquilo que eu posso ter controle. Então, quando eu esqueço o estojo, eu penso, não acredito. Parece uma bobagem, mas isso quer dizer que de tudo aquilo que você pode ter controle, tenha controle daquelas variáveis que estão ali na tua mão. O resto a gente vai organizando com o passar do dia. Segunda dica para você ser alguém mais organizado. Tanto na sua vida quanto no seu plantão, por exemplo, tenha uma visão macro. O que isso quer dizer? Quando você assumir um plantão ou quando você estiver lidando com situações aí da sua vida profissional, veja aquilo que demanda maior energia e faça aquilo primeiro. Então, o que vai exigir mais de você é aquilo que você vai lidar. Quando a gente fala do plantão, por exemplo, a gente vai começar pelo paciente que tem maiores demandas assistenciais, a gente vai começar resolvendo os problemas que são mais emergentes. Então, se eu tenho um furo na escala que eu preciso cobrir para poder ter 12 horas de plantão com o mínimo ali de segurança, se eu tenho um paciente mais grave, se eu tenho um paciente que está aguardando uma cirurgia, se eu tenho um paciente grave que vai ser transferido da unidade de terapia intensiva para a minha unidade, enfim, o que quer que seja que precisa ser visto com mais urgência é aquilo que eu vou fazer primeiro e é aquilo que eu vou fazer quando eu tô com mais energia. A gente vai deixar as coisas menores para a gente resolver depois. Comece por aquilo que demanda mais esforço. Sempre. Esse conselho não vale só para o plantão, esse conselho vale para a vida da gente também. Terceira dica, que vale muito para a enfermagem. Resolveu as coisas grandes, resolveu as coisas micro, então registre. Lembre-se que na enfermagem aquilo que não está escrito não foi feito. Essa regra vale sempre, valia quando eu era recém-formada, muitos anos atrás, vale ainda até hoje. E não importa onde você registra, não importa se é um prontuário eletrônico, não importa se é um prontuário de papel, não importa se é um livro de ocorrência. O que quer que seja o mecanismo que você tem para registrar as atividades que você fez e as decisões que você tomou, faça. E esse hábito de registrar vale não só para aquilo que são tarefas do trabalho. Tenha por hábito registrar intencionalmente quais são seus próximos passos, por exemplo. A gente tem hoje muitos planners no mercado, mas nem todo mundo se adapta ao planner. Pode ser um bloquinho no seu celular, pode ser um bloco de papel, pode ser um caderninho de notas, o que quer que seja interessante para você. Registre. Registre o seu planejamento pessoal, registre as suas metas profissionais, os seus próximos passos. Seja intencional em planejar aquilo que vai ser da sua vida nos próximos meses, nos próximos anos, até onde o seu olhar puder te levar. Isso é muito importante. A intencionalidade para a sua vida profissional é fundamental, porque senão a gente só vai ser levado pelo vento e a gente não vai ter controle nenhum sobre ele. Hábito de número 3. Cuide da sua imagem pessoal. Um enfermeiro de sucesso sabe que todo dia pode ser o dia para uma excelente oportunidade. Então você está me escutando e chegou até aqui, provavelmente porque eu estou assim. Porque talvez se eu estivesse assim, você não se interessaria em me ouvir, se interessaria? Então sim, tanto se você é professor, se você é enfermeiro assistencial, se você é técnico de enfermagem, a sua aparência diz muito a respeito do cuidado que você tem, porque o cuidado que você tem com você, de uma certa forma, é o que se espera que você tenha com as demais coisas que você gerencia. Então cuide da sua aparência, isso é muito importante. Claro que o seu conteúdo profissional, ele é muito importante, mas às vezes a gente só tem chance de mostrar o conteúdo profissional se a barreira da aparência já tiver sido ultrapassada. Vou te falar uma coisa, tem um dado da literatura que fala que o cérebro da gente demora pouquíssimos segundos, aliás, 3 segundos. É o que o cérebro gasta para dizer se essa pessoa é de um jeito ou de outro. E isso baseado não só na aparência, ou seja, não só naquilo que você veste ou como que está seu cabelo, mas num conjunto de linguagens que você carrega. Então a sua linguagem não verbal, aquela entonação da sua voz, a forma como você se porta e também a sua aparência que entra aí, como você está com o seu cabelo, a sua maquiagem, a sua roupa. É estratégico pensar sobre isso, não é futilidade. Então não é perda de tempo, nem é coisa para quem tem dinheiro, nem é coisa para quem ganha bem. Não, isso é coisa para quem quer
causar uma boa impressão e ser uma referência. Além dessa imagem pessoal, dessa identidade que você cria, que leva em conta a sua aparência, a nossa imagem profissional, ela também diz respeito à nossa trajetória até aqui. Então, passe pelos locais de trabalho, por onde você exerceu sua profissão, deixando um legado, dando um bom testemunho, plantando uma boa semente, sendo alguém que impactou positivamente a vida das outras pessoas. Isso também é causar uma boa impressão. Então é um pacote de coisas que fazem com que você tenha uma história e uma trajetória de sucesso, que passam pela aparência, mas também passam pelo testemunho. Vamos para o hábito número 4, mas antes, se você chegou até aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do conteúdo que eu trago, porque semanalmente eu trago vídeos que vão fazer você se tornar referência na sua profissão. Hábito número 4 de um enfermeiro de sucesso: estude. Parece papo de professor, mas não é. Estude para se tornar um enfermeiro cada vez melhor do que no ponto aonde você está. E estude não só para ser um enfermeiro, mas principalmente para pensar como um enfermeiro. Fica aqui que eu vou te explicar o que é esse negócio de pensar como um enfermeiro. Parece clichê. É claro que a gente precisa estudar, a gente precisa ter uma formação técnica, mas a literatura fala algo que é muito importante. Presta atenção nisso aqui. Pensamento crítico mais raciocínio clínico é igual a um julgamento clínico correto. O que isso quer dizer? Isso é como uma equação matemática, como 2 mais 2 é igual a 4. Então, olha só, se você é aluno, principalmente se você é meu aluno, tenha um docente de modelo para seguir. Isso é praticamente tão importante quanto a disciplina que esse docente te ensina, e eu vou te explicar por quê. Você precisa ter moldes e modelos. Você precisa ter pessoas que servem de inspiração para você, pessoas que têm uma trajetória profissional da qual tanto elas quanto você se orgulham em observar. Isso é muito necessário pra gente. Se espelhe naquilo que é bom. Então procure, tenha sempre um radar ligado para que você fale, olha, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu gostaria de ser parecida com ela. Eu tenho um molde modelo desde a época da minha faculdade. Era uma professora que por acaso é professora de infectologia também, e por acaso eu acabei seguindo passos muito parecidos com os dela num determinado momento da minha vida. Mas ela serviu de molde modelo porque ela, para mim, sempre foi uma inspiração. Então tenha essas pessoas que te inspiram a ser profissionais melhores. A gente precisa de moldes e modelos. Esse conselho, ele serve tanto para a sua vida acadêmica quanto para a sua vida profissional. Quando você é um profissional já graduado e já assume a sua profissão, já trabalha na sua profissão, muitas vezes a vaidade pode fazer com que você tenha dificuldade de enxergar o valor do outro profissional e querer se espelhar nele. Então, se eu puder deixar um ouro para você, seja humilde, porque essa humildade vai fazer você ver o outro com olhos de admiração, pensando sempre assim, o que eu posso aprender com ele? O que essa pessoa mais experiente, com mais anos de carreira, ou de repente com uma forma de trabalhar que eu admiro, pode acrescentar na minha vida. Eu quero falar para você que é fundamental que a gente tenha uma forma de trabalhar que seja pensando como enfermeiro, que o nosso raciocínio seja um raciocínio que consegue trazer para a prática toda aquela teoria que a gente tem, que a gente trouxe da faculdade. Então sim, 2 mais 2 é igual a 4, quando a gente tem conhecimento técnico, científico e a gente consegue fazer uma análise, a gente consegue ter um julgamento adequado. É muito importante que você observe como bons profissionais trabalham e isso também vai ajudar bastante você na sua formação. E assim, né? Não se limite, seja curioso, vá atrás, vá ler artigo científico, vá assistir videoaula, vá maratonar os vídeos aqui do meu canal, seja uma pessoa incansável em querer aprender. Não se limite, você tem muito potencial, você tem muito que aprender, você pode ser a cada dia uma versão melhor daquilo que você já é até aqui. Agora, aproveitando que a gente está falando em aprender, se você quiser uma videoaula sobre um tema campeão, você quer aprender alguma coisa muito legal, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não gravo esse vídeo para você. Agora, se você já é formado, meu colega, aproveite o percurso. A enfermagem é riquíssima e existem vários caminhos que você pode trilhar. Pode ser que num determinado momento você não esteja trabalhando exatamente naquilo que você mais deseja, mas o caminho também vai te ajudar a chegar lá. Eu dou, por exemplo, a infectologia, que sempre foi
a minha área de paixão desde a época da universidade, mas eu trabalhei em inúmeros outros lugares. Trabalhei em UTI neonatal, trabalhei em UTI adulto, trabalhei em porta de emergência. Então, ou seja, todo esse conhecimento também me fez uma enfermeira de infectologia melhor do que eu seria se não tivesse passado por esses locais. Então, aproveite o percurso. Essa jornada pode ser muito interessante se você souber o que fazer com ela. Hábito número 5 de enfermeiros que são pessoas de sucesso na sua profissão. Saia do lugar comum. O enfermeiro de sucesso é aquele que entendeu que a enfermagem pode ser basicamente uma série de coisas além de enfermeiro hospitalar que atua na beira de leito. Você pode ser um excelente enfermeiro assistencial, ser muito feliz sendo enfermeiro assistencial, porque eu era extremamente feliz quando era enfermeira assistencial de uma UTI. Porém, não necessariamente esse precisa ser o caminho a ser trilhado por todos os enfermeiros. Hoje o enfermeiro pode empreender, o enfermeiro pode ter o seu próprio consultório, o enfermeiro pode ser especialista em pele, em lesões, o enfermeiro pode trabalhar com uma série de tecnologias, coisas que antes eram inimagináveis, por exemplo, quando eu me formei. Então, se aproprie desse conhecimento e se você tem esse viés empreendedor, faça uso dessa característica sua. Você pode empreender como enfermeiro e você pode fazer coisas muito diversas, além daquilo que a gente aprende nos nossos 5 anos de faculdade. Você pode ir além, não se esqueça disso. Tá quase terminando, mas não vai embora, porque eu guardei o melhor para o final. Hábito número 6 de um enfermeiro de sucesso. Enfermeiros de sucesso são humildes. Quando eu falo de humildade, eu estou falando de pessoas sem arrogância, sem prepotência, pessoas fáceis de conviver, e como é gostoso você conviver com pessoas assim. É muito difícil quando você tem que lidar com um indivíduo, tem um ego sempre muito ali à frente. A gente tem que muitas vezes lidar com questões que são questões do indivíduo, da personalidade do indivíduo, que ultrapassam as questões que são técnicas e que são profissionais. Então, os enfermeiros que são humildes, eles têm muito mais chance de, primeiro, cultivarem um bom relacionamento no seu trabalho, e a enfermagem ela é uma profissão de relacionamento. A gente se relaciona com os nossos pares, a gente se relaciona com a equipe superior a nós, a gente se relaciona com aqueles profissionais que trabalham de repente sob a nossa liderança. Então, essencialmente, você saber se relacionar já é mais do que meio caminho andado, você vai ter muito mais facilidade em chegar lá. E uma outra coisa é que as pessoas humildes aprendem melhor. Nós temos muitas oportunidades de aprender, principalmente porque a enfermagem ela consegue navegar ali muito multiprofissionalmente. Então a gente tem visitas técnicas que a gente faz com inúmeras equipes, então a gente tem reuniões técnicas, às vezes reuniões de padronização de material, reuniões de SCIH, enfim, locais onde a gente vai discutir com outras categorias profissionais. E que baita oportunidade é essa de você trocar conhecimento, de você trazer algo que é da sua expertise, mas também de você incorporar algo que é da expertise do seu colega. Então, seja humilde e entenda que a gente não sabe tudo, e que bom, a gente tem sempre algo novo para aprender, tem sempre algo ainda para ser feito nessa boa obra na vida da gente que pode ser a enfermagem. Então seja humilde, ouça o que os outros estão falando e retenha aquilo que for bom. E assim, né, gente, sem contar que pessoas arrogantes são chatas, são cansativas, são pessoas que só falam de si, tem sempre o eu, né? Na frente de toda sentença, isso cansa. E o que acontece é que às vezes a pessoa acha que ela está falando e os outros estão ouvindo, mas pode ser que aquele indivíduo já está rejeitando aquela mensagem, então a gente vai conseguir pouca coisa, sabe? Quando você é arrogante, você às vezes consegue ser pouco ouvido, mesmo que você esteja falando sem parar. Então, por fim, eu espero que esses 6 hábitos ajudem você, abram seus olhos e vejam que você é uma terra boa, que você pode dar muito fruto como enfermeiro, como profissional de enfermagem, e que você precisa aproveitar exatamente essa singularidade e trabalhar os seus pontos fortes, porque você pode ser alguém de sucesso, como eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitos enfermeiros assim. Se você gostou desse vídeo, eu deixo aqui embaixo na descrição o link para outros vídeos relacionados à carreira e também a assuntos técnicos. Por exemplo, se você quiser saber quanto que está ganhando um enfermeiro no ano de 2022, tem um vídeo aqui falando sobre o salário da enfermagem. Então eu te espero no próximo vídeo. Até mais!